Olá, gente. Bom, para quem sabe ler, pingo é letra. A manifestação do povo hoje contra aquela mulher racista no metrô de São Paulo deixou claro que está ficando bastante dividido o país entre brasileiros e bolsonaristas, com uma parte bem inferior desses bolsonaristas. A intolerância criada em torno do mito Bolsonaro, né, por gente que tem afinidade cultural com ele, está chegando ao limite de todo mundo, por uma série de questões. Lógico que a econômica, que está massacrando as pessoas, é a principal delas. Então, o que as pessoas engoliam, preconceito do Bolsonaro, toda aquela situação, não está engolindo mais. A água chegou no limite do pote. Isso aí está claro. Não só isso. Uma moradora hoje da periferia do Rio de Janeiro deixou uma coisa bastante clara também. Eu vou ler o livro até no 247, que também é um outro sinal do limite dos brasileiros em relação ao bolsonarismo, esse contexto do bolsonarismo, essa cultura bolsonarista, né? Ela fala, na crise do coronavírus, o cara, Bolsonaro, debochando da saúde, ele humilhou o pobre, o ser humano, com as palavras dele, disse ela. Não sabia que ele era safado assim, não. Não está nem aí para o preto. Só por ele e pelos safados dos filhos dele, acrescentou. Essa atmosfera de revanche do povo contra o Bolsonaro e o bolsonarismo está no ar. Está no ar por conta do racismo. O cara botou um negro para ele poder utilizar como marionete, para ele poder vomitar o racismo dele na Fundação Palmares. O cara que não vale nada, então aceitou esse jogo dele, tá? E para manter, inclusive, acesa essa chama do ódio racial no Brasil, tá? E lógico, o cara foi espinafrado, ele atacava todo mundo, mas tudo Bolsonaro, você imagina? O cara foi colocado lá pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse contra tudo que ele falou, um absurdo danado. Aliás, eu acho o judiciário, numa hora dessa, hipócrita. Vai me dizer que não sabe que aquela atitude racista é da presidência da República, é do executivo, chefe do executivo, que ele está subordinado a ele. Ah, não, foi o Sérgio, não sei das Candongas que falou, não sei nem quem é esse camarada, entendeu? Não. E a voz, ele está usando só o corpo, aquela situação corpórea mesmo, do sujeito, e que vomita tudo que ele quer. Só que chega num limite. O Bolsonaro, ele abusou da paciência do povo brasileiro. E agora, quando o salário do mês já não chega nem no princípio do mês, o cara já está pendurado e tem que sair pagando e não consegue pagar as dívidas todas e não sabe como é que vai fazer no restante do mês, porque antes o mês ficou grande pro salário. Aí foi no meio do mês, já acabava o dinheiro, aquele negócio. Só que hoje o cara tá na pendura aqui, ali, acolá. Pega o salário dele, vai lá, paga as contas e sabe que se comprar de novo no prego, não vai ter como pagar. O salário dele não vai dar. Ele não sabe como é que ele toca a vida dele. Então virou uma bagunça do ponto de vista econômico. Imagina, eu vi hoje gente vendendo, falando que comprou no atacado o óleo a R$10 para revender. Gente revoltada, inclusive, dentro do mercado. Falando, olha, como é que eu vou revender isso aqui? Tá? Do comércio aí, falando, como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu comprei o óleo por R$10, como é que eu vou revender isso? Então, tem gente falando que está chegando óleo até R$20 nas prateleiras. Por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia
E o Brasil, que é o maior produtor de soja do mundo, na hora de vender o óleo de soja para o próprio povo que subsidia a produção de soja, que é com dinheiro do povo que subsidia a produção, ele vai comprar por um preço absurdo, que o Brasil vai exportar para a Europa, porque vai faltar o óleo ucraniano lá, e aqui vai ficar caríssimo. É a história da carne também. Vendeu muita carne para a China e agora para a gente vai ficar super caro. Adianta o que você ter uma produção, ser um dos maiores produtores, eu acho que é o maior produtor de carne bovina do planeta? Nada, o povo não tá, a meia dúzia está se beneficiando disso, sempre utilizando recursos públicos, né, dinheiro subsidiado para poder manter a riqueza deles e virar as costas para a população. Então vamos falar disso, que para a gente entender o que está acontecendo rapidamente. Eu vou ser bastante sintético em relação a isso. Eu gostaria antes, porém, de pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal, curtam aqui, repassem, participem, e aqueles que puderem, e a gente está realmente precisando muito, colaborem. Tem uma forma só de colaborar com a gente. Eu vejo que tem gente aí que tem uma série de possibilidades, nossa, não tem. Ou fazer um depósito mínimo na conta ou no Pix, a partir de R$1. Tudo ajuda muitíssimo a gente. Eu agradeço, inclusive, muito aos que têm feito isso. Tá? Qualquer centavo ajuda aqui, não tá brincadeira. Então é isso. Bom, hoje mesmo eu escrevi um texto que diz o seguinte: só um milagre econômico inédito na história da humanidade salva o Bolsonaro de uma derrota cachapante. E aí eu vou explicando lá, tá o meu texto lá, Carlos Henrique, né, no blog do Antropofagista. Vocês leiam lá. Tudo leva o Brasil até outubro a um desastre. Tá? Não tem nada que mostre um milagre, só um negócio louco que pode acontecer. Tá? Porque há um clima de pólvora no ar. Hoje, eu não sei se vocês viram o vídeo, nós vamos até colocar isso no Antropofagista, da revolta da população com a mulher racista. A gente percebe que não é só aquele ato, é o contexto da intolerância, do preconceito, do ódio pelo ódio, do ódio como marketing que o Bolsonaro utilizou. Um cara que cada vez mais todo mundo acha que é um vagabundo, que não produz nada, fica o tempo todo de molecagem, pensando só em uma coisa, as reuniões dele, os encontros, ou pensa em golpe, que coisa que ele não tem força para fazer isso, ou pensa em se reeleger de maneira desesperada. Travar isso aqui, botar, quando vai se descobrir uma coisa dele, 100 anos de sigilo e nesse nível. Agora, a política do Guedes, para agradar o sistema financeiro, e os banqueiros ganharam muito dinheiro durante a pandemia, e não só ele, outros que tiveram condição de especular em cima dessa crise toda, ganharam muito dinheiro, e a população empobreceu muito. Chegou pesadamente da classe média. Aliás, chegou na classe média como um tsunami, aquele tsunami que ninguém estava esperando. Primeiro desmoronou a parte, das camadas mais pobres da população, muita gente foi para a linha de miséria. Por outro lado, aqui a cuiquinha, já está querendo comer. E, por outro lado, você tem um processo de corrosão mais veloz que está pegando a classe média, assim, de calça riada. Está claro isso? Está claro. Então, a soma disso tudo, inclusive nas classes intermediárias, o cara não é miserável, mas também não é exatamente uma classe média. Está ali no meio daquele... Todo mundo aqui enforcado. Então, o que nós estamos vendo é uma parcela da sociedade, a chamada sociedade não organizada, reagindo. Qualquer centelha está pegando fogo. E tem tudo para isso piorar. Tá? Então é um quadro de combustão extremamente grave, que divide o Brasil dos brasileiros e os bolsonaristas, que eles viraram uma coisa à parte do país.
Bolsonarista é bolsonarista, não é brasileiro. Não adianta se fantasiar de verde e amarelo, que ele não tá nem aí pro problema. Tanto é que tá votando no cara ainda que matou 700 mil pessoas de Covid. O Bolsonaro não foi só irresponsável com a questão das vacinas. Não, ele trabalhou para aumentar o contágio. Todo mundo sabia que o objetivo dele era que 70% da população se contaminasse, morre quem tiver que morrer, e aí a população estaria imunizada, não precisava de vacina nenhuma. Esse era o projeto original do Bolsonaro. Então ele foi para a rua, ele foi para a televisão dizer, olha, vai trabalhar, não liga para isso, não liga para aquilo. E logicamente toda hora ele fala nessa história. Ah, o pessoal, a economia está ruim porque tem um negócio de fica em casa e depois vem o trabalho. Tudo mentira. Outros países que fizeram de sua maneira, de fato, o Brasil não teve lockdown nenhum. Tá? Os outros países que fizeram isso cresceram já pra cacete. O Brasil só afunda. Porque a política do Guedes é uma política de desastre. Que era assim, lembra? Todo mundo falando? Ele falando, na época do Lula era uma bagunça, da Dilma, empregada doméstica ia pra Disney. Isso. Filho do porteiro, faculdade. Lembra disso? O Paulo Guedes falando isso? Ali, ainda estava até num tom meio folclórico, todo mundo aturava porque eles estavam na situação, a mídia toda a favor do Paulo Guedes, porque ele ia fazer as reformas que iam piorar a vida do povo. Que é o seguinte, se é para piorar a vida do pobre, a Globo vai apoiar. Ela pode até não apoiar o Bolsonaro, mas apoia todas as medidas do governo Bolsonaro do Guedes. Isso aí é sempre. Tá? Ela é especialista em ser contra a população. É contra o pobre? Então eu tô dentro. Eu tô junto. O que está chegando agora, o que está claro, é que nós estamos chegando a um limite. E esse limite está aparecendo em todos os lugares. A gente conversa um pouquinho com as pessoas dentro do supermercado, a gente sente isso nitidamente. As pessoas estão de saco cheio. Por quê? Porque estão perturbadas, porque o dinheiro não está dando. As famílias estão endividadas. Como é que esse cara acha que vai chegar em outubro para poder disputar a eleição? Você não pode nem falar sobre economia. Ele não pode falar sobre economia. O que move a economia, como é que vai ser, como é que não vai ser. O que ele vai dizer? Tem alguma credibilidade de dizer que vai mudar tudo? Não tem nada. Eu não estou querendo ser otimista com o Lula, uma coisa assim, mas o problema todo, como é que eu vou ser otimista com o Bolsonaro? Como é que eu vou dizer ele tem aí cacife? Não tem. Não tem nada na manga. O coelho que ele podia tirar da cartola, queria criar um clima ali com o STF, mingou, falei isso ontem. O que ele tem daqui por diante? Nada. Tem o saco cheio da população. Todo mundo nervoso, todo mundo de saco cheio do Bolsonaro, todo mundo de saco cheio só de ódio que gerou isso nesse país. Porque é isso, né? O neoliberalismo e o fascismo estão ali, um grudado no outro. Eu vou impor isso através do ódio. Vou, inclusive, atacar o trabalhador. Bolsonaro falava de cara, ou emprego ou direitos. Não tem emprego e não tem direito. Ele não fala de trabalhador. No dia do trabalhador, ele não falou um A sobre os trabalhadores. O cara tem raiva de pobre, o cara tem raiva de trabalhador. De quem produz nesse país, quem paga a conta, quem sustenta, inclusive, os caras que estão em torno dele. Inclusive lá o Mourão, o Viagra do Mourão, e de outros militares, a prótese peniana e tudo. Né? Leite condensado, picanha, cerveja, tudo vem do suor do povo. Então está chegando no limite para todo mundo. É isso que eu queria falar, gente. Esse novo ambiente no Brasil, que é extremamente hostil ao Bolsonaro. Dos brasileiros, não é essa turma de maluco que fica igual um retardado aí vestido de verde e amarelo, não. Justamente porque não são brasileiros, tem que ficar fingindo que são. Bom, eu termino aqui e reitero que vocês se inscrevam no canal, dêem um like, participem aqui. Tá? É importante a participação de vocês, compartilhem se puderem. E aqueles que puderem, eu também sei que não está fácil para ninguém, eu estou falando sobre isso, tá? A partir de R$1, para colaborar para a gente poder tocar o nosso barco até outubro. A estrada vai ser longa, é uma luta danada.
que colaborem para a gente poder continuar com o nosso trabalho aqui. Tá bom, gente? Até amanhã. Um abração para todo mundo.